Aquela declaração sua sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo, voltou a esse assunto, que é um assunto delicadíssimo. Eu coloquei em dúvida, amigo. A questão é, o senhor confia na urna? Vocês vejam como é que nós não estamos numa democracia plena, né? A informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para a Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Então o senhor faz um ataque às urnas baseado num fato que não é verdadeiro. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo. Segundo do sistema eleitoral TSE, brasileiro. Eles fizeram um treinamento do pessoal. Como é que me questionam cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca que eu tô contra as O senhor urnas? pede Não tem mais lógica. segurança e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro. E auditável. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai em 2018. Elegeu várias vezes, por isso que eu elegeu vou seu várias aceitar, vezes. eu vou Não, aceitar essas aceitar é outra regras. questão. Vou concordar com essas Confiar ou não. regras. E a Smartmatic nunca produziu uma urna. Quem produz a urna é a Positivo, que é uma acabei de empresa falar, coletiva. E as outras empresas que produziram antes dela são duas empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da Justiça Brasileira. Mas a eleição que elegeu o senhor duvida dos votos que o senhor obteve? Dos votos que o Tarcísio obteve? Dos votos que o Romeu Zema obteve? Dos votos que o Jorginho Mello obteve? Com certeza esses votos eu tive. Houve até bloqueio de estradas no dia da eleição. Pois é, porque se não fosse o Bolsonaro, estava bloqueado muito mais tempo. Ele que desbloqueou. Ele fez de tudo para que não houvesse o caos no Brasil. No dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal fez operações para impedir que eleitores do Nordeste chegassem às urnas. E, inclusive, há testemunhas, pessoas que depuseram nesse processo e que relataram, pessoas de dentro da Polícia Rodoviária, que receberam a ordem. Vocês podem ver como é que hoje o Brasil é um país isolado, né? O Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, inclusive para o agronegócio. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Os Estados Unidos, com Israel, com a Arábia a Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje, o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra o Brasil? Essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele tentou dizer isso para o Brasil. Sua carta aos americanos, ao governo americano, o senhor pede para deixar esse assunto para depois das eleições. Como se fosse assim, tarifa depois. O senhor estava em Santa Catarina, num evento, junto com o governador Jorginho Mello, e foram distribuídas camisetas amarelas para todo mundo, e o senhor preferiu escolher uma camiseta onde estava escrito Pix é Bolsonaro, Master é Lula. Isso, 4 dias depois, vazou um áudio em que o senhor, com uma clareza rara de ouvir, ou seja, não há dúvida sobre o que está sendo dito, o senhor pede um dinheiro ao Daniel Vorcaro e, quando perguntado o motivo, o senhor falou que era o filme. O orçamento do filme, depois, foi dito que haveria uma explicação sobre as despesas do filme. O senhor chegou a falar que outros empresários foram procurados, ou seriam procurados também. Então, eu queria ouvir o senhor sobre a relação com o Daniel Vorcaro. E quando é que nós vamos ver esses números? Se é que nós vamos ver esses números? Já está na imprensa, né? Não. O senhor falou que ia apresentar uma planilha sobre as despesas do filme. Filme privado, com investimento privado. Sobre abriu valores, aqueles 61 milhões. Não, foi... Para onde eles foram? Em relação aos 61 milhões que o senhor recebeu, o senhor negociou 61 milhões. Eu busquei investidores, como busquei outros investidores também. Mas deixa eu procurar a minha pergunta. A minha pergunta é, os 61 milhões que o senhor investiu, os 61 milhões que o senhor negociou para o filme, o senhor disse que a contabilidade está às claras. Mas, na verdade, para o eleitorado em geral, há muitas dúvidas. Inclusive, se o dinheiro foi usado para bancar o Eduardo Bolsonaro, outras despesas que não sejam do filme. O outro ponto que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: muito da dificuldade política que o senhor tem agora de fechar acordos, vários políticos dizem que é o temor de novas denúncias que vinculem o senhor ao Vorcaro, ao Banco Master e a todo esse escândalo. A minha pergunta para o senhor é: existe algo mais que o eleitor brasileiro precisa saber? O senhor chegou a falar de um videozinho que poderia aparecer. Tem alguma outra denúncia grave que o eleitor pode ser surpreendido ao longo dessa campanha? Zero. No lançamento da sua candidatura, a Michelle apareceu num vídeo e o seu pai apareceu num vídeo de inteligência artificial. Naquele texto que o Jair Bolsonaro da inteligência artificial disse, ele te nomeou, te indicou, dizendo que é o herdeiro do bolsonarismo, de sangue do meu sangue. Inclusive usando essa expressão que nas pessoas ligadas a Michelle dizem que ela era tratada como uma não Bolsonaro e isso era uma razão da mágoa dela. O senhor vai continuar usando o seu pai via inteligência artificial na campanha? Porque isso, na campanha, a legislação proíbe. Vocês vejam, não proíbe não. Isso mostra como é que o Brasil hoje não vive uma democracia plena.